Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Glória a Deus. Tá vendo? Tudo combinado. Faz assim, passa. Pai, nós agradecemos de todo o coração, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui assentados e receber a Tua poderosa palavra. Fale ao nosso coração aqui nesta noite. Fale ao coração de todos aqueles que nos assistem em suas casas, onde eles estiverem. Que a boa mão do Senhor e a graça bendita do Senhor os toque. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, eu vou ser, por causa do horário, bastante objetivo, mas não vou tirar nem um pouco daquilo que a essência dessa palavra vai falar ao nosso coração. Essa semana eu estava refletindo sobre muitas coisas e me veio esse texto na cabeça, porque ele é um texto muito singular. Então existem coisas que são muito singulares, existem coisas que são muito únicas, e ela me chamou a atenção, porque se você olhar por toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar somente uma única vez Jesus se convidando para estar na casa de alguém. E eu fiquei pensando, por que Jesus se convidaria a estar na casa de alguém? O que essa pessoa tem? O que ele fez que mexeu tanto com Jesus, com Deus, ao ponto de ele parar uma caminhada para entrar na casa desse cara? Sabe, eu descobri que existem algumas atitudes que a gente precisa aprender a tomar na vida, que vão fazer diferença. Deus nos chama para vivermos um relacionamento com Ele. E quando a gente entender isso, a gente vai compreender o valor de poder adorar o Senhor com todo o nosso coração. Então, deixa teu coração aberto esta noite. Deus quer falar com você nesse texto. E a gente vai extrair algumas lições muito preciosas aqui para a nossa vida aqui esta noite. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Evangelho de Lucas capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Você imagina como é que ficou o coração desse cara quando Jesus fala isso para ele? Eu faço uma pergunta para você: acha que ele esperava isso? Não. Posso dizer uma coisa para você essa noite? Assim como ele não esperava, você também não espera algumas coisas, e elas vão acontecer, e vai trazer alegria ao seu coração. Vou dizer uma coisa profética para você: Deus vai surpreender você essa semana. Eu tô muito animado para isso agora. Deus vai surpreender você essa semana. Você vai viver uma surpresa extraordinária de Deus essa semana. Aquilo que você não esperava vai acontecer para você. Ele desceu, evidentemente, a toda a pressa, e o recebeu com alegria na sua casa. Sabe, às vezes a gente precisa entender que algumas atitudes silenciosas, elas fazem muito mais resultados do que às vezes algumas coisas que chamam demais a atenção. Zaqueu é um cara que expressa um clamor silencioso. Assim como existem centenas e milhares de pessoas que hoje estão num clamor silencioso na sua vida, pedindo a Deus, talvez sem palavras, talvez com uma atitude, assentado, quieto, em cima de uma árvore,
ou tomando um banho debaixo de um chuveiro, ou deitado numa cama, numa noite escura, com a cabeça no travesseiro, e as lágrimas correm. Talvez é um clamor silencioso. Deus ouve esses clamores. Deus conhece as nossas atitudes. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos, de cobrador de impostos. Esse cara, talvez ele tinha dentro dele um pensamento. Um dia ele perdeu um funcionário dele para Jesus. A Bíblia fala que ele era chefe dos coletores de impostos, e um dos funcionários dele, de repente um dia Jesus está passando, e Mateus, era o Levi, estava na coletoria de impostos, e Jesus olhou para ele. Eu imagino o olhar de Jesus, e olhou para ele e disse: vem, segue-me. Esse homem deixa um empregão, sabe aquele emprego bom? Deixa esse emprego, deixa tudo e vai seguir a Jesus. Nem sei se ele passou no RH, mas o fato é que Zaqueu, talvez era o seu líder, pensou: o que esse cara fez? E quem é esse que tira um funcionário desse para trabalhar com ele, para estar com ele, para segui-lo? Então existem coisas na vida que, talvez com certeza Zaqueu pensou: quem é esse cara? E as notícias do ministério de Jesus fluem. Jesus curava, libertava, ressuscitava mortos, e essas notícias com certeza espalhou-se por todos os lugares. Eu não sei se Zaqueu era um cara curioso para ver Jesus, mas o fato é que ele queria ver Jesus. E o querer ver Jesus de Zaqueu não era um querer ver Jesus de curiosidade. Eu não acho que seria isso. Eu não acredito que seja isso. Se você olhar para o livro de Lucas, capítulo 23, no versículo de número 8, a gente vai encontrar, por exemplo, que Herodes também queria ver Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus está diante dele, ele o recebe com alegria. Herodes era o rei. E ele ficou alegre, sobremaneiramente alegre, pois havia muito que queria vê-lo. E ele esperava que Jesus fizesse algum milagre. Só que aí tem uma coisa interessante: o coração de Herodes e o coração de Zaqueu, eles têm duas diferenças. Talvez o coração de Herodes é aquele cara que fica muito feliz por ver Jesus, aquele cara que em todos os lugares se falava dele, e as notícias iam e as coisas aconteciam, e de repente Herodes está diante de Jesus. Só que na expectativa de Herodes é que faz algum milagre para me ver, eu quero ver um milagre acontecer. Mas não tinha aquele coração de falar assim: ele é Deus, ele é extraordinário, ele tem algo sobre-humano. Zaqueu, ele sobe naquela árvore, mas eu imagino que o coração dele queria ver Jesus. E esse desejo de vê-lo é muito mais do que simplesmente um contemplar. É um conhecimento. É algo que ligou com Deus, que mexeu com o coração de Deus. Sabe, a gente precisa entender que Deus quer nos trazer muitas lições nesses dias, e uma delas é essa. Zaqueu queria ver Jesus. Como eu disse, não é um ver que nem um Herodes viu, mas é um ver diferente. Em Isaías 29:13 fala que às vezes as pessoas adoram a Deus de uma forma mecânica, mas não com o coração. Sabe, Deus, a Bíblia diz em João 4:23 que o Senhor procura os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando para a terra, e Deus procura gente que quer adorar-o de verdade, quer se entregar a Ele de verdade. Deus quer encontrar pessoas que o adorem de verdade. Muita gente expressa uma adoração, canta, louva, aplaude, pula, mas o coração não está ali. Então imagine que quando Zaqueu sobe naquela árvore, ele quer ver Jesus, era algo muito profundo. Não era um desejo por vê-lo, não, era um desejo de conhecer. Você sabe que
em João capítulo 6, no verso de número 26, o próprio Jesus chega a dizer assim: olha, muitas pessoas me procuram por causa do pão. Então Jesus não quer ser aquele que resolve os seus problemas financeiros. Sabe, eu posso buscar a Jesus por causa de uma doença, por causa de uma dificuldade, por um problema financeiro, um problema na minha casa. Eu posso procurar Jesus por todas as situações que eu possa estar vivendo. E Ele tem poder para curar, para libertar, para prosperar, para mudar as coisas. Jesus é a única saída. Só que a gente não pode só focar nisto. Quem é Jesus para você? Então eu falo que esse coração, Jesus, ele percebe na vida de Zaqueu. Segunda coisa, que a Bíblia diz que Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas ele quer conhecer. Sabe, ele quer sair da dimensão do ouvir para a dimensão do experimentar. E a gente precisa disso. Tem gente que ouviu, é muito bom, mas eu quero ter uma experiência. O ouvir pode te levar a Jesus, mas a experiência vai marcar a sua vida. Quem tem uma experiência com Deus, marca a vida dele. E a gente precisa buscar isso hoje, porque Deus deseja que você tenha experiência com Ele. No livro de Efésios, capítulo 3, no verso 19, diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse conhecer no original grego é conhecer experimentalmente. Não é um conhecimento de mente como muitas pessoas têm. Nós estamos na época do Natal, daqui uns dias é Natal, mas muita gente, na verdade, nem sabe a profundidade do que é o Natal, a importância do que é essa data. Eu sei que não é esse tempo que Jesus nasceu, mas Jesus nasceu. Tem gente que comemora, celebra, mas nem se lembra de Jesus. Mas conhecê-lo experimentalmente é viver uma experiência com Ele, que marca a sua vida. Zaqueu queria viver isso, ele queria sair desse âmbito de, olha, eu ouvi, não, eu quero experimentar, eu quero conhecê-lo experimentalmente, eu quero sentir a presença dele, de verdade. Terceira coisa que a gente vai aprender como lição, é que a Bíblia diz que Zaqueu, ele tem obstáculos, ele tem dificuldades. Sabe, gente, na vida nós vamos encontrar dificuldades. Uma das mensagens que eu preguei aqui, eu falei sobre que a vida existem desafios, oportunidades e surpresas. Na vida você vai encontrar desafios, oportunidades e surpresas. Desafios são diários, oportunidades não são muitas, e surpresas podem ser boas ou não, é a vida. Só que obstáculos e dificuldades, depois da queda do homem, querido, Adão não tinha nenhuma dificuldade para buscar a Deus. Adão, aquele cara que estava ali no jardim, a Bíblia diz que o Senhor descia e todos os dias conversava com Adão, não tinha força, ele não tinha que ficar ali, Senhor, vem, aquela coisa toda, perdoe meus pecados. Depois que o homem peca, você vai encontrar um ser humano com dificuldades, porque nós estamos nesse corpo humano, terreno, e a nossa carne milita contra o espírito contra a carne, é uma guerra diária. Entrar na presença de Deus, buscar a Deus, exige um esforço, entrega. Mateus 11:12 chega a dizer assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então a gente precisa entender que esforço, você teve esforço para vir aqui. Talvez você encontrou dificuldades. De manhã eu estava vindo para o culto, e eu descendo a Goiás, eu vi um senhor, papai da irmã aqui, com dificuldade, coitadinho, andando assim, bem devagarinho. Eu falei assim: pastor Ben, ele vai para o culto. Paramos para ele, desceu no ônibus lá na Saudade, vem a pé. Então são dificuldades. Se a gente ficar olhando para as dificuldades, obstáculos, você precisa pôr uma coisa na sua cabeça: eu estou terminando 2023, vou entrar em 2024, mas o meu maior alvo, o meu maior objetivo, eu quero buscar a Deus e encontrar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Um dia minha esposa disse uma frase para mim, que ela estava me discipulando, eu não era crente direito. Ela falou assim para mim uma frase:
Se você não teve dificuldade para encontrar Deus, talvez não seja Deus que você encontrou. Tem gente que hoje parece assim, sabe? Ah, não encontrei Deus. Mas ele encontrou Deus, mas não mudou nada a vida dele. Não mudou nada, ele virou um religioso. Vamos ser sinceros, gente. Tem um monte de lugar, tem muita gente, tem igrejas cheias de gente vazia. Eu quero pastorear uma igreja que, sim, eu estou na luta, estou na batalha, batizei no sábado, estou buscando a Deus, mas exige um esforço, gente guerreira. O povo de Israel é um povo que a marca dele é vitória, é guerra, é batalha, é luta. Nós precisamos entender que tem que ter luta. Luta contra essa carne. Zaqueu enfrenta pelo menos 2 obstáculos. Primeiro deles, um obstáculo interno, pessoal. Qual obstáculo pessoal? Ele era de pequena estatura. É um obstáculo? Era. O que é que está de menos na sua vida que impede você de buscar a Deus? Ele tinha algo que era de menos na vida dele, tinha algo que era de mais lá fora. Ele tinha uma multidão. Então ele tem um problema interno e tem um problema externo. O problema interno é que ele tem falta de alguma coisa. O problema externo é que ele tem sobra demais. E tem gente que hoje está na igreja enfrentando certos obstáculos porque ele quer uma coisa: eu quero ver Jesus, eu quero buscar a Deus, mas eu tenho um problema pessoal, eu tenho algo de menos na minha vida. E a gente sabe identificar. Talvez esse algo de menos na sua vida não seja a estatura, mas talvez é a falta de disciplina, falta de entrega, falta de disposição, falta de olhar mais e ser mais determinado para buscar a Deus e olhar para as coisas do alto. Talvez você terreno demais, só pensa em coisas da terra. Isso impede você. Se você pega Marcos capítulo 4, quando nós fala sobre a parábola do semeador, você vai encontrar que um dos obstáculos que as pessoas enfrentam é que eles pensam nos prazeres do mundo. E Satanás que coloca isso. As preocupações, talvez são obstáculos e dificuldades que você vai encontrar internos. Ah, eu tenho um problema porque eu quero buscar a Deus, mas a minha religião, a minha tradição me diz, você não pode deixar de ser isso porque agora você vai ser protestante evangélico. Não é questão de religião, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, é Ele que muda a sua vida. Não é a religião que te salva. Será ridículo a gente chegar um dia na eternidade, entrar nos portais eternos e o Senhor olhar para nós e falar assim: de que religião que você era? Será ridículo isso. Eu sou batista, não, do Bahia Church. Aí chega lá e não consigo nem falar, é church. Não é isso. É a marca do sangue, da salvação de Deus que está sobre a tua vida. É a sua entrega, é aquilo que Jesus olhou e encontrou na sua vida. Arrependimento, mergulhar. Olha, eu tenho disposição para buscar a Deus porque tem algo que está faltando na minha vida, então eu vou começar a ter mais determinação nisso esse ano. Eu vou correr mais para buscar a Deus nisso esse ano. Vou tirar esse relógio aqui, vou ficar olhando para ele, olhando para mim. Para! Agora! O que está faltando na sua vida? Talvez você precise fazer essa autoleitura de você. E dizer assim: olha, me ajuda, Deus. Eu tenho falta disso. Eu não sou perseverante. Eu começo a buscar a Deus, daqui a pouco eu já estou deixando tudo. Coisa que falta. Eu estava conversando com os homens ontem, foi um bate-papo. Mas se você citar Hebreus 2:1 para mim, eu vou... me remete a uma lembrança. Eu estava numa reunião de pastores num seminário em São Paulo, e um pastor americano me chamou no meio de tantos pastores e me deu uma palavra boa e a outra foi uma paulada. E uma das coisas que ele falou para mim assim, falou assim: ó, você precisa se apegar com mais firmeza às verdades que você tem ouvido. Ele não falou Hebreus 2:1, eu sabia que ele estava citando Hebreus 2:1, eu leio a Bíblia, mas aquilo foi caiu que nem uma luva na minha cabeça. Porque eu falei assim: é verdade, como é que esse cara sabe disso? Porque eu pegava a verdade e daqui a pouco eu já estava oscilando. Se você crê nisso, fica firme nisso. Você quer uma coisa hoje, daqui a pouco você não quer mais.
mudou minha vida. O que há de mais que está lá fora? É uma multidão. Está sobrando. E o que está sobrando que impede você de ver a Deus? A Bíblia diz que a multidão impedia de ver a Deus. Tem gente que você tem amizades que impedem você de ver a Deus. Tem coisa que está sobrando lá fora que você precisa tomar cuidado, porque aquilo pode estar atrapalhando a sua vida. Talvez na nossa vida falta fé, atitude, determinação, oração, vontade. Mas o que está sobrando lá fora, talvez, é incredulidade, tem demais. Olhar demais para essa terra, os prazeres do mundo, amizades. Zaqueu faz uma coisa extraordinária. Ele olha, eu tenho obstáculos, eu tenho dificuldade. Eu tenho uma dificuldade interna, eu sou pequeno, de pequena estatura, eu não vou conseguir vê-lo. E eu tenho uma dificuldade externa, eu tenho uma multidão que está sobrando, tem muita gente. Esse cara vai fazer algo extraordinário, ele vai correr e subir numa árvore. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Já viu o rico correr para subir em árvore? Isso é coisa de pobre. Ele vai quebrar o protocolo, Você não vê rico ficar correndo, vocês conversam é diferente, até para comer é diferente. Ou não? Tem algumas exceções à regra, mas rico anda até diferente, gente. Mas ver rico correndo que nem criança, pulando e subindo na árvore. Ainda mais o cara, na postura de Zaqueu, um cara conhecidíssimo. Ele vai quebrar um protocolo, ele vai fazer uma coisa, olha, todo mundo está fazendo uma coisa, eu vou fazer algo diferente. Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai chamar a atenção de Deus. E é interessante que a lei da semeadura se manifesta aí, porque ele sobe correndo e Jesus para, olha para o alto, vê ele e fala para ele, desce correndo também, desce depressa. Eu vou dizer uma coisa, uma palavra profética para você, eu estou terminando. Aquilo que era para ser depois, Deus está adiantando, porque você correu. Aquilo que era para ser depois, Deus está adiantando sobre a tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque Zaqueu, ele sobe numa árvore e fica lá. E a Bíblia diz, olha, o texto é interessante, a Bíblia diz que ele está ali, versículo 4, ele subiu correndo, e Jesus para, e a Bíblia diz que ficou olhando, chegando aqui, olhando para cima, olhando, esse verbo está no gerúndio, falando sobre um ato contínuo. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Jesus, a árvore está ali, Zaqueu está em cima da árvore, Jesus passando, ele olhando. A palavra olhando, ela tem um sentido contínuo. Ele não parou, olhou e falou assim, desce Zaqueu depressa, porque me convém ficar na sua casa. Não, ele ficou olhando assim, ó. Maravilhado, impressionado. Ele achou maravilhoso aquilo. Era um olhar diferente. É tipo de um olhar que fala assim, a sua atitude, rapaz, é bonita demais. De gente como você, fala assim, eu quero Deus. O dinheiro não paga o que eu tenho, o dinheiro não faz, não realiza meus sonhos, mas o Senhor pode mudar a minha vida. Eu falei que homens como aquele que estava no culto de manhã, você, quantos de nós estamos aqui enfrentando uma batalha? Você saiu de casa debaixo de uma luta, você veio, alguns vêm, tudo bem, o outro veio, sabe, de manhã tinha um rapaz aqui, falou assim, pastor, eu tive a oportunidade de sentar, conversar com alguns, e falei assim, pastor, eu saí do trabalho agora, eu vim direto para a igreja, fiquei a noite inteira acordado, mas eu vim entregar meu culto a Deus. Eu fico olhando para esse tipo de gente, falo assim, Jesus está passando, ele para e olha, fica olhando, porque isso mexe com Deus. Às vezes a gente tem um dia quente demais, ou um dia frio demais, ou chove, não. Deus gosta de gente, fala assim, eu quero buscar a Deus, eu quero enfrentar os obstáculos e as dificuldades, mas eu vou buscar a Deus. Faz algo diferente. Quero orar por você. E Jesus fala para ele assim, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa.
Hoje me convém estar na sua casa. Eu quero estar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Por quê? Porque ele estava num lugar onde o Senhor ia passar. Ele se posiciona. Ele sabe que Jesus ia passar por ali. O texto fala isso. Ele sabe que Jesus vai passar por ali. E ele vai se colocar ali, naquele lugar. E quando você olha para 1 Reis, capítulo 17, no versículo de número 4, nós encontramos uma expressão interessante. Quando Elias libera aquela palavra, o profeta Elias, e a Bíblia diz que o Senhor diz para ele assim, ó, fique ali, na torrente do Queribe, você bebe daquela água que eu ordenei aos corvos que te sustente. Mas observe que existe uma expressão ali, ó, ali, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Uau! Ali mesmo te sustente. Deus tem um lugar. A gente precisa aprender a encontrar esse lugar em Deus, porque esse ali é ali. E quando Deus fala ali, não é lá, é ali. Deus tem uma bênção no lugar da obediência. Quando você se coloca diante de Deus, fala, eu vou ficar aqui, porque aqui o Senhor falou que estará me abençoando, e Ele vai mandar a provisão. Fica ali, porque o Senhor vai mandar a provisão. Fica firme no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Perdoe eu ser bastante rápido aqui, mas nosso tempo está realmente muito avançado hoje. Eu quero orar por você. Talvez você está falando assim, pastor, eu preciso muito de Deus na minha vida. E Deus com certeza está passando por aqui. Olha, oportunidades vão passando. Nem sempre as oportunidades param e ficam te chamando. Aquela era a última vez que Jesus passava por ali. A gente não sabe o dia de amanhã. E antes de eu estar ministrando assim, eu não posso deixar de fazer esse convite a você. Você quer nessa noite entregar o seu coração para Jesus? Ele quer morar na sua casa, Ele quer estar na sua casa. Pastor, eu sou muito pecador, eu fiz tanta coisa errada, não importa. Jesus quer salvar você esta noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Você que está em casa, me acompanhe nisso também. Em nome de Jesus. Diga assim, olha, Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, por favor, perdoe os meus pecados. Salva minha alma. Eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus, para entrar agora e salvar a minha alma. E eu declaro que a partir de agora, Jesus, Tu és o meu único Senhor e único Salvador da minha vida. Entra na minha casa e muda a minha família, muda a minha vida. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Eu quero ter uma experiência transformadora contigo. Me ajuda nisso, Jesus. Amém, gente?